O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa quinta semana do tempo pascal, nós estamos fazendo essa caminhada com Jesus, vendo o capítulo 15 agora do Evangelho dele, de São João. Vocês veem que essa passagem foi a mesma de ontem. Ontem foi dia de São Matias. Aqui só tem alguns versículos que não entraram. E Jesus está dizendo uma coisa que é muito importante para nós e que nós precisamos entender melhor o que ele está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, este é o meu mandamento. Então agora, se ele está dizendo, este é o meu mandamento, eu tenho que me perguntar, que mandamento é esse? Ele está dizendo, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Como foi que ele deu prova do amor dele para conosco? A prova que ele deu foi essa: ele morre na cruz. Ele passa por todo tipo de sofrimento. Ele morre na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita. Então, a prova de amor que Jesus teve para conosco foi essa. Aí ele está dizendo, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o que é que ele está dizendo? Se nós devemos amar como Jesus amou, então nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Mas não é dar a vida assim, aquele negócio, eu dou a vida pelo meu irmão. Não. Entendam bem. Ele nos amou, dando a vida, morrendo por nós, pela nossa salvação. Você seria capaz de se oferecer em sacrifício a Deus pela salvação do seu próximo, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos e até do inimigo? Porque aqui Jesus fala de amigo, Não tem maior amor do que aqueles que dá a vida pelos amigos. Então, Jesus deu a vida pelos amigos. Olha bem, aqui nós precisamos entender também. Para Deus não existe inimigo. Pode ser que eu seja inimigo de Deus, mas Deus nunca vai ser meu inimigo. Então ele dá a vida para aqueles que até agem como inimigo dele. E na verdade, Jesus veio morrer por essas pessoas. Você teria essa graça, você teria a capacidade de dar a vida,
Dizer assim: Jesus, assim como o Senhor se ofereceu na cruz, eu me ofereço em sacrifício, da forma como o Senhor quiser. Quer seja pelos sofrimentos, ou seja pela própria morte, pela salvação daquela pessoa. Porque nós pensamos que a salvação de alguém se dá pela nossa intercessão, e dá mesmo, mas nós pensamos que é só assim: a gente chega lá diante de Jesus, a gente reza um terço. A gente chega diante de Jesus, levanta os braços, né? Os da renovação carismática oram em línguas, oram, e vai pedindo a Deus por aquela pessoa. Pronto, acabou, agora Deus vai pedir. Meus irmãos, não há redenção sem sacrifício. Não há conversão de alguém se não tiver sacrifício. O sacrifício de Jesus na cruz foi para isso. Então ele está dizendo que não há maior prova de amor do que dar a vida, como ele deu a vida. Então tem aquela pessoa aí que você convive, que talvez está já levando uma vida errada. E a vida dela é uma vida que está levando não para o céu, mas para a condenação eterna. E o que você tem feito por ela? Porque tiveram santos que eles deram a vida, eles se ofereceram. Eles estavam doentes, eles disseram: Senhor, se essa doença for preciso que salve alguém da minha família, eu me ofereço. Eu morro, Senhor, eu me ofereço, eu morro, para que, através da minha morte e dessa intercessão de sacrifício, para que meu pai se salve e não se perca. Vai ver ali a vida dos santos que você vai ver. Muitos. E Jesus ouviu a prece, e a pessoa morreu e o outro se salvou. E aqui tem uma coisa, aí Jesus diz assim, olha, e se você der a vida, é claro, olha, se você der a vida pelos seus, como eu acabei de dizer, como ele deu a vida por nós, aí ele diz assim: então o que pedistes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Então o que é que o Pai vai conceder quando você se oferece em sacrifício, senão a redenção daquela pessoa, a salvação daquela pessoa? Meus irmãos, tem duas coisas que nós não podemos deixar de pedir a Deus. Uma é pessoal. Senhor, que eu me converta, que eu leve uma vida santa e que eu me salve. E a segunda é: Senhor, que os meus levem uma vida santa, se convertam e se salvem. Porque eu sei que nós pedimos o que não é necessário. São Tiago, no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, olha: pedis sim, mas não recebeis, porque o que vocês pedem mal. Vocês não pedem o que deveria pedir. Aí ele diz assim: pois o que pedis, só quereis esbanjá-lo nos vossos prazeres. É isso que vocês pedem. Vocês pedem para esbanjar nos seus prazeres, no seu egoísmo, nas suas vaidades. É isso que você pede, é por isso que Deus não dá. Mas por que você não pede pela salvação dos seus? Na quarta-feira passada eu terminei a missa fazendo uma pergunta. Se Nossa Senhora aparecesse para você, e você perguntasse para ela assim, como os pastorinhos perguntaram: eu vou para o céu? E Nossa Senhora disse que sim. Se Nossa Senhora aparecesse para você e você perguntasse: minha mãe, eu vou para o céu? Eu deixei a pergunta no ar para você responder. Que resposta Nossa Senhora daria diante da vida que você leva? Que resposta Nossa Senhora te daria diante da vida que os seus estão levando? Porque eu sei, meus irmãos, hoje
É essa pregação que todo mundo gosta. Meus irmãos, todo mundo está salvo. Não, como as pessoas gostam desse tipo de pregação. Todo mundo está salvo, mas ninguém é convidado à mudança de vida. E como se todo mundo está salvo, para quê que eu vou ser santo? Se todo mundo está salvo, para que eu vou lutar contra o pecado, se no final todo mundo vai se salvar? O que é que um padre deve pedir para os seus paroquianos? Que eles tenham saúde? Ah, tudo bem, deve pedir também, viu? Pode pedir. Mas só que o padre ele foi ordenado para a salvação das almas. Jesus veio para salvar as almas. Então, a intenção primeira do sacerdote, quando ele está celebrando a missa, quando ele está rezando o seu terço, ou fazendo as suas orações e penitências, é: Senhor, o Senhor me deu nas tuas mãos esse grupo, esse povo que faz parte da minha paróquia. Senhor, salve a todos. É isso que o padre tem que pedir. Saúde o médico dá. Só tomar remédio. Mas tem gente que vai morrer mesmo, não tem jeito, né? Com saúde ou sem saúde, vocês sabem disso. Mas se o padre foi ordenado para isso, nós padres, é para nós estarmos agora fazendo penitência, rezando e suplicando a Deus por tanta gente que está morrendo aí do bichinho, né? Muita gente morrendo com o bichinho. O pessoal pediu e o bichinho levou. E eu digo, levou como? Então nós, padres, com os nossos paroquianos que estão morrendo, você pediu antes que aquele seu paroquiano, que infelizmente você não queria que morresse, mas acabou morrendo, você pediu para que ele se salvasse, para que ele não morresse em pecado mortal, ou simplesmente agora só porque morreu com o bichinho está salvo? Não se enganem, meus irmãos. Morrer, a pessoa que morre com coronavírus, mas morre em pecado mortal, o coronavírus não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Se a pessoa morreu em pecado mortal, sem o devido arrependimento, ela não se salvou. E essa é uma grande verdade. Você pode dizer assim, mas o senhor está julgando. Não, eu estou falando a partir do parâmetro de Deus. Deus diz que quem morre em pecado mortal não se salva. É só isso. Eu só estou falando o que Deus falou. Porque realmente, quem é o padre José Augusto para estar julgando a vida dos outros? Um mero padreco. Um mero padreco. E que vocês também precisam rezar por mim para eu também mudar de vida, viu? Porque pode ser também que nessa caminhada minha eu não me salve. Com coronavírus ou sem coronavírus, pode ser que eu morra em estado de pecado mortal. E é por isso que eu venho suplicando a Nossa Senhora, ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Então eu estou pedindo. Jesus disse, pedis e recebereis, então eu estou contando com a minha oração. E ao mesmo tempo eu estou contando para eu criar vergonha na cara. Porque não adianta eu pedir e levar uma vida errada. Eu peço, mas levo uma vida errada. Eu peço, mas não me esforço. Vocês sabiam que na carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, anota aí depois, ou anota agora, capítulo 6, versículo 9 até o 10. Olha como as pessoas fogem desse versículo. Ele diz assim, olha, os libertinos, os adúlteros, os efeminados, olha os efeminados,
mulher vivendo com mulher, homem vivendo com homem, vida impura, vida desregrada, casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Os ladrões, tem ladrões nesse mundo? No Brasil tem ladrão? Tem corrupto no Brasil? Os gananciosos, os maldizentes, os estelionatários, tem no Brasil? Ou no mundo? Não tem, né? Ele diz assim, que aqueles que praticam isso não herdarão o reino dos céus. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Ah, eu sei que você está dizendo que não é bem assim. Eu sei que você está dizendo. Você dizer que é bem assim ou que não é, não muda nada. Vai ser do mesmo jeito que Deus falou isso. Não vai mudar. Não adianta você ficar aí com raiva. Não é para você ficar com raiva. Não fica com raiva desse pecado e muda de vida para você se salvar. É isso que tem que acontecer. Mas não fica justificando. Pegue as outras passagens. Apocalipse 22, versículo 15. Lá ele vai falar dos mentirosos. Não herdarão o reino dos céus. Gálatas capítulo 5. Versículo 19 a 20, pega esses versículos e veja se você está incluído nisso, se os seus irmãos estão incluídos, se sua mãe, seu pai estão incluídos. E pelo amor de Deus, peça a Deus conversão, pedis e recebereis. Parem de ficar justificando, porque olha, hoje se fala o seguinte, uma nova releitura da Bíblia. Olha, a releitura da Bíblia é sem vergonhice. Você sabe o que é a releitura da Bíblia? Releitura da Bíblia é dizer assim, olha, tudo está bom, meus irmãos, todo mundo está salvo. Continue fazendo o que você quiser, porque Deus é amor e misericórdia e está todo mundo salvo. Salvos. Essa é a releitura da Bíblia. Agora, não tem releitura da Bíblia. Tem a leitura, é isso. O que Deus falou, está falado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, por toda a eternidade. Ele não muda. O que Ele falou não muda. Tem gente dizendo que mudou, os tempos mudaram. Realmente, os tempos mudaram, por isso que essa sem vergonhice está aí. Os tempos mudaram mesmo, não era para mudar. Era para nós levarmos uma vida em Deus, uma vida santa. Então está uma sem vergonhice muito grande. Então vamos fazer assim, olha. Se você acredita que aqueles que estão incluídos dentro do que Paulo falou, e você diz que todos esses estão salvos, mesmo vivendo essa vida, se você está dizendo que todo mundo está salvo, então eu vou pedir para vocês o seguinte, a partir de hoje, o único nesse mundo que está num caminho de perdição sou eu, porque todos vocês estão salvos. Eu sou o único. Então, por favor, façam penitência, jejum, orações por mim, porque eu sou o único perdido. Eu sou o único. Então, por favor, tenham misericórdia e rezem por mim, que eu quero levar uma vida santa como a sua. Só que eu vou dizer assim, essa vida santa que você leva eu não quero, não. Eu não quero. Acreditar que você está numa vida errada e você vai se salvar, eu não quero isso para mim. Então, Virgem Maria, me ajuda. Vou terminar contando uma história, porque nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos recorrer à intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora precisa interceder muito por nós, porque a coisa está feia. Diz que um homem, que era um bispo, ele estava na sua diocese, estava percorrendo as paróquias, ele estava indo para uma determinada paróquia. Aí, ele se desviou do caminho, se perdeu, e quando ele viu, ele estava no meio de uma floresta e ele não tinha mais, não sabia para onde ir, continuou andando, de repente ele encontrou uma casinha.
E ele foi naquela casa. Quando eles chegaram naquela casa, tinha uma mulher, a mãe, a esposa, com os filhos. E eles estavam entristecidos porque o pai estava à beira da morte. E ele não morria. E ele dizia assim: eu não vou morrer agora. E eles estavam com medo, mas eles rezavam para que o pai morresse bem. E aquele bispo entrou, foi lá, e quando viu aquele homem na agonia, mas o homem dizendo: eu não vou morrer agora, eu não vou morrer agora. Aí o bispo perguntou para ele: mas meu filho, por que você não vai morrer agora? Ele disse: porque a minha vida toda eu rezei à Virgem Maria. E eu pedi sempre a intercessão de Nossa Senhora. E dizia para ela o seguinte: minha mãe, que eu não morra sem os sacramentos. Aí o bispo, emocionado, mostrou a cruz dele e disse: meu filho, Nossa Senhora não só mandou um padre, ele mandou um bispo. Aí ele mostrou a cruz peitoral, atendeu a confissão, deu os últimos sacramentos. Em seguida, o homem morreu. Morreu santamente. Não morreu na desgraça do pecado, ele morreu santamente. Quando é que vocês vão entender isso? Que nós precisamos morrer santamente. Mas tá bom, você continua acreditando que talvez a vida que você leva, a vida errada, está incluída dentro do que Paulo falou e que Jesus falou, e você está dizendo que você vai. Então, infelizmente, eu quero dizer para você, eu não queria dizer isso, mas você está frito. Muda de vida. Então, você reza por mim, reza, que eu rezo por ti. E vamos pedir a Deus de morrer santamente. Ó Virgem Maria, ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. E em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.